Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo ao Curso do Zero, a pregação completa em 7 dias. E você está na aula de número 5, olha que bênção, como você está avançando e estamos nos aproximando do fim deste curso. Mas eu quero saber que já no começo deste vídeo, esse curso tem abençoado você, você tem aprendido até aqui a montar uma pregação. Claro que daqui para frente, nestas 3 últimas aulas, você vai aprender muito mais. Mas até aqui, você tem aprendido, tem sido esclarecido? Dá um feedback para mim aqui nos comentários, tá? Já começa aí interagindo comigo, coloca aí, Thales, esse curso tem me abençoado, esse curso tem me ajudado, esse curso está me ajudando na minha primeira pregação. Deixa eu ver o que esta iniciativa, o que esse curso gratuito está fazendo por você e pelo seu ministério. Coloca aqui nos comentários, tá? Seja muito bem-vindo a essa 5ª aula. E essa 5ª aula aqui, penso eu que é a aula aguardada. É a aula que todos desejavam que chegasse logo, que é a aula de montar o esboço. Nessa aula aqui, nós começaremos na prática, passo a passo, a montar um esboço de pregação. Eu, utilizando o meu texto, que vocês já sabem qual é, vou aqui montar um esboço para vocês e vocês aí do outro lado, com o texto que vocês escolheram, certo? Vocês vão montar o esboço de vocês e no final todos nós estaremos aí com um esboço completo, tendo começado do absoluto zero. Mas uma pergunta aqui que não quer calar. Eu vi que muitos de vocês colocaram no último vídeo o texto base que vai usar como base da sua pregação, como fundamento da sua pregação. Muitos colocaram no último vídeo. Contudo, a pergunta que fica não é se você escolheu o seu texto base. Ótimo, isso é excelente. E parabéns por ter escolhido o seu texto base, definido o seu texto base. Você está na frente de muitos que só assistiram e não fizeram nada, tá? Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: você interpretou esse texto conforme eu ensinei na aula de número 3? A aula de número 3 foi sobre interpretação. Você fez a interpretação do seu texto, analisou o contexto, você extraiu as informações, consultou comentários bíblicos, enfim, extraiu aí as informações desse texto? Não é só escolher um texto e sair pregando. Lembra que eu expliquei isso? Você precisa entendê-lo, interpretá-lo, tá? Lembra do rascunho que eu fiz? Lembra? Vocês estão lembrados? Então, você fez aí um rascunho semelhante, rascunhou informações, anotações? Sim ou não? Coloca aqui para mim nos comentários. Thales, já fiz isso, tá aqui meu caderno, pronto com as anotações, só aguardando para você ensinar como que eu monto um esboço. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários se você já interpretou o seu texto ou ainda não. Thales, eu ainda não interpretei, então essa aula aqui ainda não é para você, tá bom? Você vai voltar na aula de número 3, que é a aula de interpretação, eu vou deixar ela aparecendo em algum lugar aqui. A aula de número 3 vai estar aqui embaixo na descrição também, e lá você vai fazer junto comigo a interpretação do seu texto, certo? Lembra que esse curso aqui é um passo a passo, um degrau depois do outro, não pode pular etapas, certo? Então vamos fazer tudo direito para você ter uma pregação realmente completa no final deste curso aqui. Mas se você já fez a interpretação, se você já estabeleceu o objetivo da sua mensagem, que foi a aula de ontem, que foi a última aula, se você já estabeleceu o objetivo da sua mensagem, você está de parabéns e agora você vai aprender a montar o seu esboço. Antes de eu ir para a aula, eu preciso perguntar para você, estava me lembrando aqui. Você estabeleceu o objetivo da sua pregação? Qual é o objetivo da sua mensagem? Então não é só interpretar, é interpretar, que está na aula 3, e estabelecer um objetivo, que está na aula 4. Certo? Então me fala aqui embaixo, tá bom? Vai aqui, interage comigo. Qual que é o objetivo que você estabeleceu para a sua pregação? Coloca o texto base, tá bom? Coloca o texto base. Thales, eu vou pregar em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, e do lado você coloca o seu objetivo.
Coloca aqui para mim aqui embaixo que eu quero analisar como é que tá essa questão do texto e o objetivo que vocês definiram, tá bom? Para ver se está correto, para eu dar alguma sugestão. Então não esquece de interagir comigo aqui abaixo, tá? Não esquece mesmo. É importante que você interaja comigo para eu ter um retorno de como vocês estão assimilando este curso aqui. Certo? Vamos lá então. Deixa seu gostei aí. Se esse curso está abençoando você, larga aí o seu like para me ajudar e para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é bom, e também se inscreva aqui nesse canal. Vamos então para a tela do meu computador? Vamos lá, que tem bastante coisa para você aprender aqui. Bora! Então vamos lá. Já estamos aqui na tela do meu computador. Aqui está o texto, que é o meu texto base. Tenho deixado ele aqui para vocês lembrarem que a minha pregação ela nasce desse texto. Tá? Ela vai nascer desse texto aqui. Assim como a sua pregação vai nascer do texto que você escolheu. Meu texto, então, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Acredito que vocês já compreenderam bem esse texto aqui. E agora a gente vai falar a respeito de montando um esboço, parte 1. Parte 1, tá? É essa e mais uma aula, tema e introdução. Mas talvez tenha alguém aqui me assistindo e fala assim: Thales, é a primeira vez que eu estou assistindo assim um conteúdo sobre pregação. Eu sou novo convertido, eu cheguei agora no Evangelho, e eu tenho muita vontade de falar de Jesus, de pregar e abençoar outros, mas Thales, eu não sei nem o que é um esboço. Talvez tenha alguém aqui que fale: Thales, eu não sei nem o que é esboço de pregação. O que é isso, Thales? O que você está falando? Que linguagem é essa? Eu vou te explicar, tá? Fica tranquilo. Um esboço, então, eu posso defini-lo como o esqueleto da mensagem, tá? O esqueleto da mensagem. A estrutura escrita da sua pregação, contendo as partes principais que não podem ser esquecidas e através das quais o sermão será desenvolvido no púlpito. Pronto, essa daqui é uma definição própria, uma definição minha de esboço. Eu vou te explicar agora, tá? O que é o esboço, então? O esboço, ele é o esqueleto da mensagem. É o esqueleto, a estrutura escrita da sua pregação. Então, note que o esboço não é a pregação escrita. E talvez muitos de vocês que estão me assistindo aqui, quando vai pregar, escreve a pregação palavra por palavra. Eu já fiz isso no início do meu ministério e é trabalhoso demais, porque você escreve palavra por palavra do que você vai falar em cima do púlpito e depois tem que ficar lendo o esboço para decorar aquilo que você escreveu para replicar isso em cima do púlpito. Eu fazia isso. Meu Deus do céu, que tortura, é ruim demais. Então o esboço é o esqueleto da sua mensagem. É a estrutura escrita, não é o sermão completo, tá bom? Olha só, no esboço contém as partes principais, tá? Vou até colocar isso aqui em negrito, ó. E deixa eu destacar isso aqui também, a estrutura escrita da pregação, contendo as partes principais que não podem ser esquecidas. Sabe aquelas partes que são essenciais que você não pode esquecer? E através das quais o sermão será desenvolvido no púlpito. Então, além do esboço conter as partes que você não pode esquecer, não é todo sua mensagem escrita, isso que você escreveu servirá de gancho para você desenvolver outras partes. Você vai entender aqui na prática como funciona, tá? Então, o esboço é isso. Então, o esboço não é redação do Enem. Eu já vi muita gente mandando esboço para mim. Thales, vê se meu esboço ele tá correto. Vê se eu fiz certo o esboço. E aí você vai ver o esboço
tá uma redação do Enem, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Meu Deus do céu! Pensa na pessoa em cima do púlpito virando páginas para poder pregar. É inconcebível, impensável isso. Certo? E você vai aprender aqui que um esboço tem que ser organizado. Na verdade, já está aprendendo. Seu esboço tem que ser organizado, tem que ser clean, tem que ser limpo. E ele tem que caber. Caber? É isso mesmo, acho que é isso. Ele tem que caber em uma folha apenas. Em uma folha apenas. No máximo, Thales, não consegui fazer tudo caber numa folha só. E aí coloquei o esboço no verso. Não tem problema. Às vezes acontece isso. Não tem problema você virar o esboço no púlpito para poder olhar ali o que está no verso da folha. Não, Thales, meu esboço deu 2 folhas, 3 folhas. Já está errado. Já está errado. O esboço ele tem que caber em uma folha apenas. Tá bom? A não ser que você use um tablet, um iPad, porque daí você só passa, vai passando as páginas ali e ninguém percebe. Não é aquelas folhas que você está passando em cima do púlpito. Tá bom? Mas mesmo assim, eu aconselho com esboços, que o seu esboço, e você vai aprender isso aqui comigo, ele caiba em uma página apenas, tá? Então vamos lá. Beleza, então. Defini aqui o que é esboço para você. Espero que você que não sabia o que é um esboço tenha entendido, mas você vai entender muito mais agora aqui na prática. Tá bom? Agora eu quero destacar para vocês aqui que estão comigo neste curso que o esboço escrito, anota isso aí, tá? Você tá com o seu caderno aí? Anota isso daí, que isso aqui é importante para você revisar depois. O esboço escrito, ele é composto de pelo menos 5 partes principais. Quais são essas partes? Olha as partes aí que um esboço ele contém, ó. É o tema, o texto, a introdução, são as partes essenciais de um esboço, tá? O desenvolvimento, ou você pode chamar também de corpo do sermão, tá? Ou conteúdo, como você queira chamar. E a conclusão. Ok? Opa! E a conclusão. Oh, meu Deus, pronto. Então vamos lá, o esboço é composto de pelo menos 5 partes principais. Isso aqui são os elementos que compõem um esboço, tá? Todo o esboço que você fizer na sua vida, a partir desse primeiro esboço até o último, devem ser feitos exatamente assim, seguindo essa estrutura. Tema, que é o título da sua pregação, vou colocar aqui, ó, para você saber. O texto base, introdução, desenvolvimento ou corpo ou conteúdo, como você queira chamar, e a conclusão, certo? Deixa eu tirar isso daqui para poder ficar melhor. Pronto. Espero que tenha dado para você entender. Nessa aula, Thales, o que a gente vai aprender? Como está no título, nessa aula... Opa! Nessa aula, você aprenderá a elaborar seu tema e sua introdução. Ok? É isso aqui que você vai aprender na aula de hoje. Certo? Tá aí comigo? Já deixou seu gostei desse vídeo? Já se inscreveu nesse canal? Já tá aí com seu caderno de anotações? Ah, então tá bom. Então você tá apto para continuar aprendendo aqui comigo. Vamos lá então, o que a gente vai aprender nessa aula aqui? Vamos aprender a respeito do tema. O tema da sua mensagem é importantíssimo. Fala para mim, qual a última pregação que você ouviu e que você ouviu o título da pregação, o tema da pregação proferido pelo pregador? Por exemplo, o pregador vai pregar e fala assim, eu quero trazer uma mensagem aqui que traz por tema. Eu quero trazer uma mensagem, o título da minha mensagem é, o tema da minha mensagem é o Deus tal, tal, tal.
prosperando na adversidade. Qual foi a última vez que você ouviu o tema de uma mensagem, o pregador proferir? Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi. Eu tenho o costume de toda pregação minha ter um tema, ter um título, tá? Porque isso aqui para mim é de extrema importância. Então eu vou colocar aqui, é o título da pregação. Thales, e por que um tema ele é importante? Por que um tema ele é importante? Na minha visão, tá? Um tema ele passa organização. Organização. Porque a sua mensagem vai ter até um título, até um tema. Até um tema que vai guiar todo o restante da mensagem. Então, se você anunciou que vai pregar sobre oração, os ouvintes saberão que você pregará sobre oração. Se você anunciou que o seu tema é sobre santidade, então os ouvintes já sabem que sua mensagem vai discorrer sobre aquele assunto. Então, passa organização. Passa também dedicação, porque você se preparou e se preparou tão bem que até no tema, no título da mensagem, você pensou, você elaborou. Isso passa dedicação, esmero pela mensagem. Ela tem até um título, até um tema. E também definir um tema, escolher um tema, como você aprenderá aqui comigo, certo? Quando você coloca um tema na sua mensagem, isso mostra que você, além de organizado, além de dedicado, você também é alguém que se preocupa com o entendimento dos ouvintes. Você é alguém que se preocupa com o entendimento dos ouvintes, tá? Vou até colocar aqui. Preocupação. Pronto. Organização, dedicação e preocupação. Porque só de você falar o tema, sobre o que sua pregação vai discorrer, isso já desperta a curiosidade e abre o entendimento dos seus ouvintes para compreenderem a sua pregação. Certo? Ok? Então isso aqui é a importância de um tema. Bom, Thales, mas como que eu elaboro um tema para minha pregação? Como que eu crio esse tema? E aqui eu tenho algumas diretrizes para passar para você a respeito do tema, certo? Pelo menos 3 diretrizes aqui eu tenho para passar para você. E a primeira dessas diretrizes é a seguinte, que o seu tema deve estar de acordo com o texto base e com o objetivo do sermão. Então, o seu tema, ele deve estar de acordo com o texto base, tá? E com o objetivo do sermão. Opa, aqui. Deu para você entender? O título da sua pregação deve fluir do texto base e deve estar de acordo com o objetivo do sermão. Por exemplo, vou colocar o exemplo aqui, ó. 1 Pedro 3,12, que é o texto que eu escolhi. O tema de 1 Pedro 3,12 tem que estar de acordo com o texto base, que é esse texto aqui, e com o objetivo do meu sermão, que é o objetivo devocional, como você sabe muito bem, tá? Então já eu vou criar um tema para 1 Pedro 3,12 e você vai perceber isso aí na prática, como que funciona, tá? Uma outra coisa, que o tema ele deve estar, tá? Ele deve ser, na verdade, ele deve ser curto e de fácil memorização, certo? Então ele deve estar de acordo com o texto base e o objetivo do sermão. Essa é a primeira coisa que vimos. Então, preste atenção aqui. Você não pode ter um texto como o meu aqui, 1 Pedro 3,12, tá aqui. Tá aqui o meu texto base. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E o meu tema é o seguinte: como amar os irmãos. Faz sentido?
que vocês acham? Esse tema, como amar os irmãos, está de acordo com o meu texto base? Responda aí do outro lado, sim ou não? Está de acordo com o objetivo do sermão? E aí? Como amar os irmãos? Está de acordo com o texto base, com o objetivo do sermão? Claro que não, não tem nada a ver. No texto não tem nada sobre amor, exceto o amor de Deus, claro, né? Não tem nada sobre amor explícito aqui. Não é um texto que trata de relacionamento interpessoal na igreja. Então por que eu vou colocar o título de Como Amar os Irmãos? Então está totalmente em desacordo com o texto base e com o objetivo do sermão. Deu para entender? Então o seu tema tem que estar de acordo com o texto base e com o objetivo do sermão. Não é coerente você escolher um texto que fala de Moisés e o título é Lições da Vida de Noé. Não tem nexo. Ou você escolher um texto base sobre Neemias e o seu título for Como Ser um Missionário como Paulo. Não tem nada a ver, meu Deus do céu. E outra coisa, ele deve ser curto e de fácil memorização. O seu tema tem que ser curto, você deve elaborar ele de tal modo que ele contém ali no máximo 5, 6 palavras. Ele seja uma sentença, uma afirmação curta, um título curto. Nada de colocar tema, como por exemplo, um tema para 1 Pedro 3,12. Eu vou colocar assim, o Deus que ouve as nossas orações todas as vezes que clamamos em meio às perseguições da vida, que certamente haverão de acontecer. Esse é meu tema. Então, meus queridos, eu quero aqui pregar uma mensagem cujo tema é o Deus que ouve as nossas orações todas as vezes que clamamos em meio às perseguições da vida, que certamente haverão de acontecer. Misericórdia, pareceu uma narração de futebol. É memorável esse tema? As pessoas vão se lembrar? As pessoas vão decorar este meu tema? Ele tem que ser curto e de fácil memorização. Então, isso daqui também descartado, tá? Então não faça temas grandes, difíceis de se memorizar. Tá dando para você entender? Você tá aí comigo? Então vamos lá. E uma terceira consideração a respeito do tema que eu preciso destacar para você. Ele deve, olha isso daqui, deve despertar a curiosidade dos seus ouvintes, tá? O tema ele deve despertar a curiosidade dos seus ouvintes. Então ele deve ser um tema que flui do texto base, do objetivo do sermão. Ele deve ser curto, vou até destacar isso aqui, curto e fácil memorização. E ele deve também despertar a curiosidade dos ouvintes. Como assim, Thales? Ele deve ser algo inusitado, novo. Que os ouvintes, ao ouvirem o seu tema, eles fiquem curiosos para ouvir a mensagem por causa do tema. Só para você ter uma ideia, certa vez eu preguei na minha igreja uma mensagem baseada em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que Paulo fala assim: uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Você conhece esse texto. E Paulo está usando aqui, nesse trecho, nesses 2 versículos, a imagem de um maratonista, de um corredor. E aí, o tema da minha mensagem foi a seguinte: avançar ou retroceder? Qual é a sua escolha? Inclusive, essa mensagem está disponível aqui no canal do YouTube, tá? Se depois você quiser ouvir essa mensagem, eu coloquei ela aqui no canal. É só você ir no campo de busca e digitar lá, Thales Vilas, avançar ou retroceder. Escreve que o YouTube vai te mostrar essa mensagem aí. Muito boa e Deus vai falar ao seu coração. Mas não é agora não, tá? É depois dessa aula, pelo amor de Deus. Primeiro você aprende aqui. Olha só, eu despertei a curiosidade, os ouvintes ficaram curiosos. Avançar ou retroceder, qual é a minha escolha? Como assim? E eu tive ouvintes atentos durante a minha mensagem por causa do meu tema. Então ele deve despertar a curiosidade, tá?
Então vamos lá, chegou a hora de eu elaborar o meu tema, certo? O meu título da pregação. Um título que demonstre organização, dedicação e preocupação. Um título que deve estar de acordo com o texto base com o objetivo do sermão, deve ser curto e de fácil memorização e deve despertar a curiosidade dos seus ouvintes. Qual título eu colocaria? Óbvio que eu já pensei nesse título, tá? Mas você vai pensar nesse título aí e vai depois colocar o título da sua mensagem aqui abaixo nos comentários, porque eu quero saber. O título da minha mensagem seria, então, deixa eu só arrumar isso aqui. O meu tema de 1 Pedro 3,12 seria: o Deus que nos vê, nos ouve e nos defende. Esse seria o meu título. Olha só como ele é curto, decorável e desperta curiosidade. Esse seria o tema da minha mensagem. O Deus que nos vê, nos ouve e nos defende. Deu para entender? E agora, claro, né? Como é a aula para a gente começar o esboço, eu tenho aqui as considerações que eu estou fazendo com você da aula, eu tenho o meu rascunho aqui das coisas que eu anotei na aula de número 3, e agora aqui eu vou começar o meu esboço com o meu tema. Tema: o Deus que nos vê, nos ouve e nos defende. Calma, eu vou aumentar essa letra aqui. Já sei que tem alguém falando, nossa, a letra tá pequena, vou aumentar. Pronto, esse aqui é o meu tema, certo? Estabeleci meu tema, mas e você? E aqui abaixo eu já vou colocar, tá? O texto, porque vocês sabem qual é o meu texto base. Então essa aqui é a estrutura de um esboço, tá? Texto, 1 Pedro 3,12. Pronto, já tenho o tema e já tenho o texto do meu esboço. Deu para entender? E aí, se você entendeu como que se elabora um tema, que ele deve fluir do texto, está de acordo com o objetivo, ele deve ser curto e de fácil memorização, deve despertar curiosidade. Se você entendeu, vai aqui nos comentários e coloca aí para mim: Thales, eu entendi. Thales, tô indo criar o meu tema. Thales, já tô pensando aqui no meu tema. Coloca aqui nos comentários para mim, tá? E se você já, durante essa aula aqui, durante essa parte que eu falei do tema, já estabeleceu qual é o título da sua pregação, já coloca aqui embaixo também. Enche esse vídeo de comentários, gente. Enche esse vídeo de comentários aí. Tá bom? Vamos fazer essa aula aqui bem interativa. Então, já tenho o tema e já tenho o texto. Muito bem. Então agora é hora de nós passarmos para a segunda parte da aula, que é a introdução. É isso mesmo, depois do tema vem a introdução da minha pregação, ok? E aqui eu tenho algumas considerações a fazer com você. Primeira delas aqui, tá? A primeira dessas considerações é que todo discurso, religioso ou não, deve ter uma introdução. Até na palestra da empresa que você participa, às vezes você é um funcionário de uma empresa e você tem que passar por treinamento, ou você tem que ouvir uma palestra, ou a reunião com seu chefe. Todo discurso tem uma introdução. Esse vídeo teve uma introdução. Na pregação tem que ter uma introdução também. Não dá para começar logo pregando, tá? E essa parte é uma parte muito importante e muito negligenciada. Negligenciada pelos pregadores. Eles não formulam, elaboram, estudam a introdução da maneira que se deve estudar. Mas você que está aqui, você está aprendendo e vai ser um pregador diferenciado, tenho certeza disso. Uma outra coisa a respeito da introdução que eu quero destacar para você aqui, e que eu trouxe aqui nas minhas anotações, preste atenção nisso daqui, é que a introdução, ela deve ser breve, contendo aí mais ou menos 5 minutos, tá? Uma introdução, ela deve ser breve. Quanto tempo, Thales? Aproximadamente 5
minutos. O que que acontece? Eu não sei se você já passou por isso. Inclusive, se você já passou por isso, me conta nos comentários, tá? Eu já ouvi pregações em que o pregador ele começa a pregar e você fala assim, tudo bem, ele está na parte da introdução, já que ele vai entrar na mensagem. Só que daí passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora com o pregador pregando, 40 minutos ele vira para a igreja e fala, agora eu vou começar a pregar, eu estava só na introdução. Você já presenciou pregações assim, que o pregador prega 20, 30 minutos, 40 minutos e depois vira para a igreja e fala que estava só na introdução? Conta para mim nos comentários aqui se você já presenciou isso. Eu sei que o pregador, ele é cheio das boas intenções, mas isso está errado. Não é porque é uma pregação, em qualquer tipo de discurso, a pregação não pode durar tudo isso de tempo. Como a gente vai ver na próxima aula, inclusive, eu já convido você a não perder a aula de amanhã ou a próxima aula, tá? Se ela estiver disponível, já vai aparecer no final desse vídeo. Caso não, só amanhã. Eu convido você a não perder. Então, na próxima aula, você vai ver que a parte principal e que deve tomar o maior tempo da sua pregação é o desenvolvimento, não é a introdução. A introdução é rápida, é breve. Então, não cometa esse erro, tá? Se policie para a sua introdução ser rápida, ser breve e você já entrar no assunto. Então, não cometa esse erro que muitos cometem. Thales, mas por que 5 minutos? Porque o tempo que aproximadamente, na maioria das igrejas, é dado para nós ministrarmos a palavra é meia hora, 40 minutos, tá bom? Então, 5 minutos ali é suficiente para introduzir, certo? E também, quando a gente na próxima aula, quando nós vermos a respeito da conclusão, você vai ver que a conclusão também chega em torno aí de 5 minutos o tempo dela. Então, numa pregação de meia hora, 5 minutos de introdução, 20 minutos de mensagem, de desenvolvimento e 5 minutos de conclusão, certo? Então, não esqueça, anote isso para você não esquecer, porque isso daqui é importante demais, tá? É importante demais. A maioria dos pregadores hoje nem se preocupam com isso. É por isso que eles perdem a atenção dos ouvintes, os ouvintes dispersam na pregação deles e eles não sabem o porquê. Porque estão alongando o começo da pregação demais, isso enfada os ouvintes. Vamos lá. Próxima consideração sobre a introdução. Além dela ser breve, eu preciso destacar para você também, eu vou colocar essa informação aqui em cima, junto com a descrição da introdução. Uma segunda consideração que eu quero destacar aqui para você é que a introdução, ela é o ato de introduzir os ouvintes na pregação, tá? E aqui eu vou colocar corredor, porque eu já vou te explicar o que é isso daqui. Então, a introdução, todo discurso religioso ou não deve ter uma introdução, aí deveria ter vindo essa informação aqui, tá? Por isso que eu troquei e coloquei ela em cima. O que é introdução? Thales, não sei o que é introdução. É o ato de introduzir os ouvintes na pregação. Pensa comigo num salão de festa. Vamos supor que você vai fazer a festa de 15 anos da sua filha, ou a festa de aniversário de algum filho seu, e você aluga um salão para fazer uma festa de aniversário dele. Tenho certeza que você já deve ter participado ou feito alguma festa em um salão ou participado de algum evento. Geralmente os salões, eles têm um corredor de entrada e depois você chega no saguão principal, no salão principal onde de fato acontecerá a festa. Uma introdução, ela é como o corredor, que dá acesso ao saguão principal. Ninguém faz a festa no corredor. Você já pensou você chegar num aniversário e ver todo mundo espremido no corredor de um salão e você pergunta assim, ué, mas por que tá todo mundo espremido aqui se o salão tá livre? Ah, não, porque o aniversário vai ser aqui. Você já pensou? Não tem nexo isso. É a mesma coisa um pregador que ele traz toda a mensagem para a introdução. Não faz sentido. A pregação ela deve apenas introduzir os ouvintes na parte principal, no salão principal da festa, que é o desenvolvimento. Acredito que já deu para você entender, tá? Então não peque nisso daqui, tá? Não peque.
Então ela deve durar aproximadamente 5 minutos. Ok? Uma outra coisa a respeito da introdução é que na introdução é o momento de você contextualizar os ouvintes no texto. No meu caso, qual que é o meu texto? 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Na introdução é o momento de eu explicar para os ouvintes o que está acontecendo aqui, o que levou Pedro a dizer isso. No seu caso, é a hora de você explicar por que o apóstolo Paulo escreveu isso, por que os evangelhos estão relatando, o que estava acontecendo. Antes de você entrar na pregação, você precisa contextualizar, ambientar os ouvintes na história. Certo? Então é o momento de você contextualizar os ouvintes. E a gente vai aqui agora para o meu esboço, porque a próxima parte aqui que eu vou desenvolver é a introdução, tá? E eu tô aqui, você sabe muito... eu tô aqui com o meu rascunho, e você tá com o seu rascunho aí, é a pergunta que não quer calar, tá? É a pergunta que não quer calar. E aqui tem algumas informações que eu posso acrescentar na minha introdução para contextualizar os meus ouvintes na minha pregação. Então aqui eu posso olhar as anotações que eu fiz, ó. O texto de 1 Pedro, no versículo 12, é uma citação do Salmo 34:15. Posso pegar isso daqui, copiar, vir aqui no meu esboço e já colocar aqui. Olha só, estou contextualizando os meus ouvintes na pregação. Tá vendo? Estou fazendo aqui passo a passo para você ver. Eu posso começar dizendo isso. Uma outra coisa, vamos lá. Aqui não, raciocínio de... Aqui, ó, posso explicar isso daqui. Também posso usar isso daqui como introdução. Você está notando que é tudo fruto das minhas anotações lá da terceira aula de interpretação? Como é importante você fazer uma boa interpretação do texto? Posso vir aqui e, ó, colocar isso daqui também. É uma outra informação para minha introdução, ó. Introdução. O texto de 1 Pedro, no versículo 12, é uma citação do Salmo 34:15. O raciocínio de Pedro começa lá no capítulo 2, versículo 18, dando mandamentos sobre comportamento. É a minha introdução se desenvolvendo. É assim que acontece. Olha aqui outra. Pedro está dando exortações aos cristãos perseguidos de seus dias. Pedro está escrevendo que Deus está vendo e ouvindo. Os cristãos estão sendo perseguidos. Pedro está escrevendo de Roma para cristãos dispersos no território do Império Romano. Posso também pegar isso daqui. Tem algumas informações que dá para pegar aqui, ó. Posso colocar aqui. Acho que fica melhor. Aí você que vai decidir, tá? Onde cada informação vai se encaixar. O que fica mais lógico, tá? Vou voltar aqui no rascunho e vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa informação aqui. Vou voltar aqui, vamos lá. O texto de 1 Pedro, versículo 12, é uma citação do Salmo. Pedro está escrevendo de Roma para cristãos despertos. O raciocínio de Pedro começa no capítulo 2, versículo 18, dando mandamento sobre comportamento, e vou colocar isso aqui. Pedro está dando exortações aos cristãos perseguidos de seus dias. E aí eu posso fazer o quê? Posso vir aqui e alterar essa informação que eu trouxe aqui, ó. Pedro está ensinando, vou alterar isso aqui, ó. Pedro está ensinando que Deus está vendo e ouvindo. Vendo, ouvindo e pronto a defender os cristãos que estão sendo perseguidos. Então vamos lá que eu vou arrumar, que eu sei que a estrutura está errada. Pedro está ensinando que Deus está vendo e ouvindo, vou apagar esse os aqui, e pronto a defender os cristãos que estão sendo perseguidos. Pronto, tenho aqui algumas informações bacanas para minha introdução. Thales, mas olha o tamanho, está quase completando uma folha e você está na introdução. Claro, está grande assim porque
eu coloquei num tamanho de fonte que dê para você enxergar, tá bom? Mas depois eu vou diminuir e vou colocar tudo numa folha só. E também não é a hora de eu estar revisando. A aula de revisão de esboço é depois. Aqui eu estou colocando as informações que eu acho pertinentes. Depois eu vou revisar e ver se eu tiro alguma coisa ou não. Deu para entender? Olha então como eu peguei e coloquei no meu esboço informações das minhas anotações de interpretação. Então é o momento de você contextualizar os ouvintes no texto. E também ela deve prender a atenção dos ouvintes. A introdução é o momento de você reter, prender a atenção dos ouvintes. No tema, você despertou a curiosidade, certo? Na introdução, você vai cativar os ouvintes. E alguns chegam a dizer que a introdução ela é a parte mais importante da pregação, tá? Eu vou até colocar isso aqui. Alguns dizem que é a parte mais importante do sermão. Então faça a sua introdução com muito cuidado. Com muito cuidado. Por quê? Porque na introdução você ganha a atenção dos ouvintes ou perde de vez. É na introdução que você revela se você é um pregador que estudou para pregar ou está enchendo linguiça. É na introdução. E é onde os ouvintes vão decidir. Escuto ele até o fim ou bloqueio. Inconscientemente os ouvintes tomam essa decisão. Então você precisa prender a atenção dos ouvintes. E tem uma fórmula para você prender a atenção dos ouvintes que eu chamo de método... Cadê aqui, ó? Aonde que é? Opa, pera aí que eu esqueci o comando do Word aqui. Qual que é, meu? Shift. Ah, aí. É o método P. O método PPI. Esse é o método para prender a atenção dos ouvintes na introdução, tá? O método PPI. Thales, explica isso. Que negócio estranho é esse? P de promessa. P de pergunta. I de ilustração. Ou história. Quer prender a atenção dos ouvintes na introdução? Olha só o que eu estou ensinando para você aqui, hein? Olha só. E de graça para você ainda. Como prender a atenção dos ouvintes? Método PPI, promessa. Já começa a sua introdução fazendo uma promessa. Por exemplo, vou aqui no meu esboço e vamos dizer que eu vou começar o meu esboço assim. Hoje você aprenderá como ser ouvido por Deus e ser defendido por Ele. Uma promessa. Hoje você aprenderá como ser ouvido por Deus e ser defendido por Ele. Poderia começar minha introdução assim. Promessa. Mas também tem a pergunta. É você começar a introdução lançando perguntas que despertem a curiosidade dos ouvintes e perguntas essas que você vai responder durante a pregação. Eu poderia começar a minha introdução, por exemplo, quantos sentem que Deus não os está ouvindo? Quantos já passaram por perseguições onde parece que Deus, não te vê? Poderia fazer outras perguntas que despertem a curiosidade e eu vá respondendo essas perguntas durante a mensagem, tá? Espero que esteja dando para você entender. E o último, ilustração, é uma história. Uma história. Eu poderia começar, antes de contextualizar meus ouvintes, eu poderia começar a minha introdução como? Certo dia, irmãos, eu estava aflito, angustiado, e continua a minha história.
Então eu orei e fui perseguido. Eu posso contar uma história breve, tá? Isso aqui precisa ser destacado, tá? A ilustração na introdução tem que ser breve. Na verdade, em qualquer parte da pregação precisa ser rápida, ligeira, só para despertar a curiosidade dos seus ouvintes. Então, como prender a atenção dos ouvintes? Método PPI, promessa, pergunta e ilustração. Anote isso daí. Ok? Então, aqui eu já elaborei a minha introdução. Já tenho o meu tema e já tenho a minha introdução. E agora eu quero saber de você. Como é que está o seu tema e como é que está a sua introdução. Conta aqui para mim nos comentários, tá? Chegou a hora de você elaborar o seu tema e começar a sua introdução tirando as informações lá das anotações que você fez na aula de número 3. Tá vendo como é importante ter assistido e ter feito o que eu falei lá na aula de número 3? Quem não fez tá boiando aqui porque não tem de onde tirar informação, não fez a interpretação do texto. Então, se você se encaixa nesse grupo que não fez a interpretação, volta na aula 3, depois você vem para cá de novo para criar o tema e a introdução. Certo? Deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Me dizendo o que você achou dessa aula aqui, se ficou alguma dificuldade, deixa o seu gostei, se inscreva nesse canal e não esqueça, tudo isso daqui que eu passei de forma rápida com você, eu ensino com muito mais profundidade dentro da super aula Destravando a Minha Pregação. O link está aqui abaixo, aproveita, porque aluno deste curso grátis está tendo R$150 de desconto. De 197 está saindo por apenas R$47. Primeiro link aqui da descrição, se inscreve, vai te ajudar demais. Ok? Eu vou ficando por aqui então e te vejo na aula de amanhã, na aula de número 6, onde nós vamos criar, desenvolver a nossa pregação, nosso desenvolvimento e também a conclusão. Vamos finalizar o nosso esboço. Que o Senhor te abençoe. Agora é hora de eu olhar os comentários aí, o que vocês estão comentando, tá? Enche esse vídeo de comentários, deixa aí suas dúvidas e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.